Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Noções de Criminologia. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Tobanic, eu sou professor, sou perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais e também sou pós-graduado em Criminologia. O objetivo desse curso aqui, né, é fornecer a vocês material de estudo de qualidade e de forma gratuita, para você que é concurseiro e sofre aí com materiais de preço alto e qualidade duvidosa. Porém, aqui também as coisas não vão ser de graça, ok? O que eu peço de vocês é um engajamento com esse vídeo, porque o objetivo deste canal é conseguir renda extra para a manutenção de um abrigo de animais mantido por eu e minha esposa na cidade de Betim, Minas Gerais. São animais abandonados, tá? E para que a gente consiga isso, a gente precisa monetizar o canal. E a monetização do canal vem com o engajamento de vocês, ok? Muito bem. Caso alguém sinta no coração a vontade profunda de fazer uma doação para o nosso abrigo, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Então, mês de gagem já feita, né? Vamos iniciar aí pela nossa primeira aula do curso de Noções de Criminologia. Né? O conteúdo aqui, ele foi planejado para ir aí entre 8 a 10 aulas, tá? Mas pode ser que conforme vá avançando aí os estudos de criminologia e o que é cobrado em concursos, né? Essa playlist aqui, ela se estenda por mais e mais aulas, conforme eu for vendo a necessidade disso, tá bom? Muito bem. Então vamos começar aí do começo, né? O começo seria a gente definir o que é a criminologia. Criminologia é uma palavra que ela tem uma parte latina e uma parte grega, né? Que trata aí do estudo do crime, tá bom? Mas a criminologia, o estudo do crime de que forma? Ela é uma ciência empírica, certo? Ela não é uma ciência de laboratório, por exemplo. Isso aqui é baseado no empirismo, é observação, né, e teorização, né, a procura de resolver aquele determinado problema ali para para o combate, né, à criminalidade, ok? Então, voltando aqui para vocês, né, a criminologia, como eu disse para vocês, né, ela é uma ciência empírica baseada na observação e na experiência, e ela é também uma ciência interdisciplinar, tá? Por quê? Por ela ser baseada, né, na observação e na experiência, ela se utiliza de conhecimentos aí de outras ciências, né? Como a biologia, sociologia, psicologia, medicina legal, direito, entre várias e várias outras, certo? Agora, como eu disse para vocês, a criminologia ela estuda o crime, tá? E o que é o crime? Bom, primeiramente, o crime é você estar assistindo essa aula aqui e não engajar com ela. Então, por isso, o Bento, um dos nossos cachorrinhos aqui do abrigo, ele vai pedir a você, né, que engaje aí com o nosso vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo aí para os seus coleguinhas. Mas o crime, né, ele tem aí como se diz, 2 tipos, né, de abordagem. Ele tem uma abordagem a partir do direito, né, ele é a conduta típica, antijurídica e culpável, certo? Ou seja, conduta típica, ela é tipificada no Código Penal, tá? Antijurídica, ela vai contra o que é estabelecido da lei. Culpável, né, você vai pagar por aquilo que você fez. Porém, na criminologia, né, o estudo do crime, ele tem uma outra abordagem. O crime ele é visto como um fenômeno social, tá? Ele é um problema comunitário, um problema das pessoas que vivem em comunidade. Então, para isso aí, a gente tem alguns requisitos, né, ou elementos aí que são necessários para que a gente configure um fenômeno como crime, tá bom? Essa definição, ela é de Penteado Filho, tá? E, inclusive, é do material lá da onde eu fiz a minha pós-graduação. Então, o que que Penteado Filho diz? Ele diz, né, que o crime ele deve ter uma incidência massiva na população. Ou seja, não se pode tipificar como crime um fato isolado. Então, aconteceu uma vez só, não é crime. Para que seja crime, tem que acontecer várias vezes. O Penteado Filho apareceu lá no final do slide. Pelo menos eu falei o nome dele. Então, a incidência aflitiva do fato praticado. O crime deve causar dor, sofrimento à vítima ou à comunidade. Tá? Persistência espaço-temporal do fato delituoso. Isso aí vai ter que acontecer diuturnamente, reiteradamente, repetidamente,
né, durante um determinado intervalo de tempo e no mesmo lugar. Você vira e fala assim: determinado ponto é conhecido por ter furtos, o pessoal bate carteira. Então quer dizer o quê? Que ali, durante um determinado tempo, foi observado uma incidência muito grande de furtos desse tipo aí, tá? Então o delito precisa ocorrer reiteradamente por um período significativo do tempo no mesmo território. Deve ter um consenso inequívoco acerca da etiologia. O que é a etiologia? O estudo das origens, né? E técnicas de intervenção eficazes, ou seja, a criminalização de condutas depende de uma análise minuciosa dos elementos e da repercussão na sociedade. Ou seja, o que isso causa, que tipo de prejuízo isso causa na sociedade. Aí sim você vai poder, né, definir isso aí como um crime. A criminologia, atualmente, ela tem seu objeto de estudo dividido em 4 tópicos ou 4 vertentes. Primeiro, delinquente. Quem é o delinquente? É aquele que pratica o delito. É o que a gente chama de criminoso, né? Algumas correntes da criminologia, que a gente vai até falar sobre elas futuramente, chamam isso aí de desviante. Ele tem um comportamento desviante. Então ele pratica o desvio, ele é o desviante, o delinquente, é o bandido, tá? Muito bem. Delito. Delito seria o crime, tá? O fato antijurídico ou a conduta, né, reprovável que causa sofrimento à sociedade, que também vai ser chamado por algumas correntes aí de desvio, tá? Então a gente tem o desviante, o desvio ou o comportamento desviante, tá? Vítima, a vítima é muito importante, ela começou a ser estudada recentemente, porque se você tem um crime, você tem que ter uma vítima. E como essa vítima reage ao crime, né, também é um objeto de estudo da criminologia. Até uma parte da criminologia chamada de vitimologia, tá? Nós vamos falar sobre isso também ao longo do nosso curso. E o controle social. O que seria o controle social? Seria medidas ou maneiras de mitigar aquele fenômeno, tá? Diminuir aquilo, porque o crime nunca vai acabar. Nunca vai existir criminalidade zero, tá? O que vai existir é o que você eh, aplicar, né, medidas, aplicar soluções que podem diminuir muito a incidência daquele tipo de crime, ou, em outros casos, até fazer com que aquele crime ali ele se mude, né, para outra região, tá? Pois bem, qual é a história da nossa criminologia querida? A gente não tem assim uma certeza de falar uma data, a partir dessa data aí surgiu a criminologia, né? Mas a gente tem alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto importante foi a publicação do livro Programa de Direito Criminal, de Francesco Carrara, ou Francisco Carrara, né? É, Francisco Carrara, nesse livro aí, ele tratou de temas, né, da criminologia, seria esse programa de direito criminal. Então, alguns estudiosos colocam, né, esse ponto aí como o início da criminologia, certo? Já outros, né, doutrinadores, como a gente fala aí da área do direito, eles consideram que foi Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, né, ele publicou um livro chamado, esqueci o nome do livro, cara, deixa eu ler aqui, o Homem Delinquente, tá? O Homem Delinquente nessa data aí, portanto, depois de Francesco Carrara. E Lombroso é famoso por ter estudado, né? Tentado associar características físicas, o nariz grande, a testa grande, os olhos espaçados, a características de criminosos. Falar, o cara comete crime porque ele é feio, né? Basicamente, assim, uma maneira bem tosca. Ele talvez seja o mais famoso e é considerado por alguns aí como pai da criminologia. Já outros entendem que foi Paul Topinard, esse francês aí, porque ele foi o primeiro a usar essa palavra, criminologia, né? E outros também consideram Rafael Darófalo. Por quê? Porque ele criou um livro, né? Ele criou, não, escreveu um livro, né? Cujo título é Criminologia, certo? Então, Paul Topinard usou a palavra a primeira vez e Rafael Garófalo, ele foi o primeiro a publicar um livro, um estudo com esse título Criminologia. Agora, independente de quem seja o dono da criminologia, quem seja o pai da criminologia, né?
existem aí várias outras pessoas que antes dessa fase chamada científica, se debruçaram sobre esse problema, seria a fase aí pré-científica, né. A gente tem, por exemplo, os filósofos, Platão, Aristóteles, Montesquieu, Voltaire, dentre vários outros nomes aí, né. E a gente tem pessoas importantes até que, dentro da criminologia, trazem parte do conhecimento para a criminalística, certo? Então a gente tem aí, né, dentro dessa criminologia pré-científica, a gente tem Adolphe Quetelet. Adolphe Quetelet era um belga, tá, membro da escola cartográfica, futuramente nós vamos falar sobre as escolas, né, e ele publicou um livro chamado Ensaio de Física Social. Sou professor de física, tá, mas não tem nada a ver com isso aí não. Bom, nesse livro ele trabalhou um conceito muito importante, né, além de várias estatísticas sobre incidência de crime, locais, regiões, tal, etc. Ele publicou um estudo sobre um conceito muito importante, nós vamos falar sobre ele futuramente também, chamado cifra negra, tá? Que relaciona-se a crimes que não são comunicados à autoridade policial. Por exemplo, aonde eu trabalho? Eu trabalho na cidade de Araxá, em Minas Gerais. A cidade de Araxá, ela é a delegacia regional, né, de 12 cidades. E o que acontece? Em algumas situações, quando você tem crimes, por exemplo, Maria da Penha, que é onde mais tem cifra negra, tá? Eu não fiz nenhum estudo, não, isso é da minha experiência, então é onde mais tem essa cifra negra. O que acontece? A gente tem cidades que estão a 120 quilômetros da sede da nossa regional. Então a pessoa, às vezes, ela chama a polícia militar vai lá, vai ter que se deslocar com o autor, com vítima, 120 quilômetros, muitas vezes à noite, até a sede da delegacia regional. Isso em horários que não tem expediente. Então, muitas vezes, a pessoa deixa de comunicar esse fato à polícia, primeiro, por essa dificuldade, né, de se acessar o sistema policial, o sistema jurídico, e muitas vezes até por achar que não vai dar nada, digamos assim, né. A pessoa sente às vezes: "Ah, não vou comunicar isso aqui não, porque isso aqui não vai dar nada, vai piorar a situação", então vários crimes não são comunicados, eles compõem o chamado cifra negra. Falei demais aí, não era pra ter falado tanto assim não, tá. Um outro cara importante foi Alphonse Bertillon, esse aí era um policial francês, né, ele fez até aqui uma um uma ficha dele, nós vamos falar sobre ele vamos falar sobre ele na criminalística, né, que inclusive tem, vou deixar aqui o cardzinho aí, a gente tem, né, uma playlist de noções de criminalística, que também vai ser ampliada, e o Alphonse Bertillon criou o primeiro laboratório criminalístico, certo? Ele colocou fotos, né, de frente, de perfil, onde colocava várias aí características, ele fichava as pessoas, né. Esse sistema dele aí, esse sistema que sistema Bertillon, que é o nome dele, ele foi adotado durante muito tempo, até ser substituído, né, pelo sistema de impressões digitais, que foi criado pelo argentino João Vucetich. É VU, tá, gente? VU, Vucetich, antes que a quinta série se manifeste, certo? A gente tem também, né, outras situações aí em que a gente teria, como é que se diz, influências, eh, em relação a controle social, várias outras situações da criminologia. Só que a criminologia dessa época científica, né, ela era muito baseada, assim, principalmente em ciências como a biologia, como a psicologia, como o estudo do criminoso, da pessoa que cometia o crime, né. Então a gente diz que a criminologia ela passou por uma mudança de paradigma, quando ela passou a se preocupar também com vítima e formas de controle social, tá bom? Então o que acontece? Ela parou de se concentrar apenas na pessoa do criminoso e nas causas do crime, para iniciar estudos que envolvam, né, formas de controle e de reação a essa criminalidade, ok? Eh Ela passou a se concentrar também na vítima e, como eu disse, tem um ramo aí, uma parte dela, que nós vamos chamar de, vitimologia. Mas a grande ruptura, né, a grande ponto de mudança, onde a criminologia passou dessa parte científica para esse novo paradigma, com a evolução das escolas criminológicas, que vai ser assunto da nossa próxima aula, seria
uma teoria chamada Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento, tá? A gente teve a adoção de novos termos, né, novos conceitos, como desvio ao invés do crime, né? Ato ou comportamento desviante também para definir o crime, ou desviante para chamar assim, para definir o criminoso. Então isso superou aquelas bases assim científicas e pré-científicas de crime criminoso, tá bom? E isso aí se deu a partir do estudo, né, de uma situação que a sociedade rotulava, certo? Esses indivíduos aí de acordo com a, o comportamento dele, do comportamento criminoso, comportamento desviante e etc. Ok? Muito bem. Então, nosso próximo assunto será as escolas criminológicas, esta pequenina aula introdutória, né, de poucos minutos, para que vocês não fiquem cansados. Dedica-se a vocês verem aí se vão gostar da minha maneira de explicar, e eu sei que vão, porque vocês são bonzinhos, tá bom? E, se tudo correr bem, nós teremos nossas aulas publicadas semanalmente, tá? Eu espero que as aulas sejam publicadas sempre, todas segunda-feira, às 18 horas. Então você viu essa primeira aula hoje, se você vê ela logo no seu lançamento, daqui a uma semana você terá a próxima aula, onde trataremos das escolas criminológicas. Como eu disse para vocês, não deixem, né, de engajar com esse vídeo. Olha lá, o Bento vai aí pedir para vocês de novo, engajem-se com o nosso vídeo. Olha lá que bonitinho o Bento, né? Por quê? Porque o Bento precisa de vocês, o Bento precisa do seu engajamento para que esse canal seja monetizado. Por quê? Porque o Bento mora num abrigo de animais, é o nosso abrigo Aubial, na cidade de Betim, tá? Como eu disse para vocês, caso você queira, né, fazer uma doação para o nosso abrigo, chave do Instagram está na descrição do vídeo, o Instagram do abrigo, que você conhecer também está no vídeo, e no vídeo não, na descrição do vídeo, né? E se você quiser fazer um comentário mais abusado, quiser me xingar, quiser conversar fiado, mandar benes, só não mande nudes, porque eu sou casado, tá? Você pode ir lá no meu Instagram, ou Instagram pra gente, tá? Prof. M. Tomaric. Passa lá, deixa a sua avaliação da aula, fala se você gostou, fala se você não gostou. Se você não gostou, deixa o não joinha aí, inclusive, no vídeo, tá? Porque isso também vai ajudar na manutenção do nosso abrigo, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e tchau.